Jesus nasceu num curral a céu aberto? O texto de Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 7, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. As figuras de Natal são bem conhecidas de todos nós. No presépio a gente vê a vaquinha, o jumentinho, está lá a ovelhinha, e no centro está a manjedoura com o menino Jesus, tudo a céu aberto. A gente sempre imagina que José e Maria chegaram atrasados em Belém, numa noite fria de inverno, e quando procuraram hotel na cidade, não tinha mais vaga. Restou então acolher Maria num estábulo no meio do ermo, onde Maria dá a luz ao menino Jesus, no alto, lá no céu, acima das cabeças deles, uma estrela brilha, e repentinamente vem chegando 3 figuras com incenso, perfume, mirra e ouro. São os 3 reis magos. Vem comigo, vamos olhar mais de perto o texto de Lucas, capítulo 2. A primeira falha no entendimento tradicional está na leitura do versículo 4. Veja só, o texto diz assim: José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa, e aí vem uma ênfase, e família de Davi. Eu preciso colocar em relevo essa última frase, por ser ele da casa e família de Davi. Gente, não é à toa que Lucas coloca em relevo o fato de José ser da casa, e aí vem uma ênfase, da família do rei Davi. Olha só, José não é qualquer um. Ele é da família, da descendência do grande rei Davi. Ele mora numa cidade tão importante que concorria com a própria capital, Jerusalém. Oficialmente, Jerusalém era chamada cidade de Davi, mas extraoficialmente, Belém era a cidade de Davi. E seus naturais eram pessoas nobres. Vamos lá. José está voltando para a sua cidade de origem, e a gente não pode esquecer a cultura do Oriente Médio. Num contexto como esse, um homem como José poderia ter aparecido em Belém e dito às pessoas: olha aqui, gente, eu sou filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, e a maioria das pessoas de lá abririam as portas de casa para ele e para Maria. Um outro ponto importante é que em todas as culturas se dá atenção especial para as mulheres grávidas. Vocês acham mesmo que os nobres belemitas permitiriam que Maria ficasse ao relento numa noite de inverno do Tevet de dezembro? Virar as costas para um descendente de Davi, na cidade de Davi, seria uma vergonha indescritível para a cidade inteira. Uma outra questão é: José seria, pergunto eu, seria desorganizado e irresponsável ao ponto de não levar Maria para a vila vizinha, o bairro onde morava Zacarias e Isabel?
Olha só, o versículo 6 do capítulo 2 de Lucas é elucidador. Ele diz assim: e aconteceu que, estando eles ali... Gente, é preciso colocar em negrito essa frase. Estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Opa! A tradição me faz pensar que José chegou atrasado, esbaforido, no dia 25 do Tevet de dezembro, numa noite fria de inverno, e bum! Jesus nasceu num curral, a céu aberto, ao lado da vaquinha, do boizinho, do jumentinho e da ovelhinha, porque o irresponsável José não achou lugar nas hospedarias comerciais de Belém. Gente, o texto bíblico é enfático ao esclarecer que, estando eles ali, ou seja, José já estava em Belém há alguns dias, talvez um mês em Belém. Fato. Maria não deu à luz a Jesus no mesmo dia que chegou em Belém. Houve tempo suficiente para José buscar a acomodação para Maria e se instalarem numa casa em Belém. Voltamos à pergunta. Jesus nasceu num curral a céu aberto? Vem comigo, vamos ler detalhadamente o versículo 7 do capítulo 2. O texto diz assim: então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Daí você já está aí se contorcendo, exasperando, e vai dizer: mas Humberto, o versículo 7 não deixa dúvidas que Jesus nasceu numa manjedoura. E eu também não estou dizendo o contrário disso, meu querido. Mas olha só, a nossa mente ocidental pensa em manjedoura como se fosse um curral fora da casa, como se fosse um lugar afastado da residência principal, da casa. Mas não é esse o conceito oriental. A palavra grega para manjedoura é fatinê, que dá a ideia de um nascedouro de crias, mas muito mais do que isso, um comedouro, um coxo. O texto, na língua original, no grego koiné, diz assim: kai eneklinen autum ev te fatinê, e deitou numa manjedoura ou coxo. Fatinê era um tipo de caixa, onde se colocava ração, mas também onde se nasciam as crias. O fato interessante é que no Oriente Médio, essas manjedouras ficavam dentro de casa durante a noite, para proteção dos filhotes recém-nascidos. Uma parte da minha infância, eu vivi num sítio e eu tenho memórias, reminiscências antigas da minha mãe colocando à noite um caixote com pintinhos e uma lâmpada no chão da cozinha. Deixa eu ler o texto de Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15 para você. Ele é esclarecedor. O texto diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão dentro da casa. Olha só, as casas do Antigo Oriente, elas não tinham mais do que 2 cômodos, e eram cômodos amplos. Um deles era reservado para os hóspedes, porque receber os visitantes, os transeuntes, os estrangeiros, os forasteiros, os caminhantes, era uma tradição com peso de lei. Portanto, havia um cômodo reservado para o hóspede, ok? O que era chamado de hospedaria catalina, mas também havia um outro cômodo amplo, onde se comia, se dormia, se viviam.
E lá, normalmente próximo à porta, ficava durante a noite a fatinê, a manjedoura, o coxo. O termo hospedaria para a gente, para nós, capitalistas ocidentais, dá a ideia de um lugar com vários quartos. Mas é preciso ler o texto bíblico com mente oriental e não ocidental. Eu nem vou entrar aqui na resenha dos termos Catalina, um lugar para ficar, e Pandochem, o comércio de hospedar. Deixa isso para outro rolê. Durante o dia, vamos voltar à manjedoura. Durante o dia, a fatinê, a manjedoura, o coxo, ele era colocado para fora, onde servia de lugar de comida para todos os demais animais domésticos, para todos os demais animais da casa, ok? Mas durante a noite, essa fatinê, esse coxo, essa manjedoura, era colocada dentro de casa, para proteção das crias. Em Lucas, capítulo 13, no versículo 15, Jesus, ao curar uma mulher num sábado, explicou para o líder da sinagoga. O texto diz assim: porém, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Ou seja, para aqueles que estavam ouvindo Jesus, isso estava muito claro. Durante a noite, o boi, a jumentinha, estava dentro de casa, protegido dos animais ferozes. Mas, ao amanhecer, eles eram levados para fora, onde era dado água, e a própria fatineira colocada do lado de fora para alimentar todas as demais criações da família. Em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 24, a gente lê o seguinte, o texto está assim: a mulher tinha em casa, eu vou repetir, em casa, um bezerro gordo, que ela se apressou em matar, pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento. Ela não foi buscar o bezerro no campo, nem no estábulo. Ela pegou esse bezerro gordo dentro de casa. Vamos lá, deixa eu avançar. Tem uma linha de interpretação sobre o voto de Jefté que defende a ideia que Jefté pretendia oferecer um animal e não uma pessoa em holocausto. O texto de Juízes, capítulo 11, versículo 30 e 31, diz assim: Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta de minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Há essa linha de interpretação que diz que Jefté não era esse homem brutal que pretendia matar uma pessoa, mas na imaginação dele, no pensar dele, o primeiro animal que saísse, ele ofereceria em sacrifício, que era comum. No entanto, para surpresa de Jefté, sai a sua única filha e deu no que deu. Você conhece a história bíblica. Vamos voltar. Maria deu à luz a Jesus na mesma noite que chegou em Belém. Vou te explicar uma coisa importante. Essa fábula do nascimento de Jesus na mesma noite que José e Maria chegaram em Belém começou com o chamado proto-evangelho de Tiago. Mas olha só, esse Tiago não é o Tiago da Bíblia, tá? Esse é um outro Tiago. Esse romance chamado de proto-evangelho de Tiago é datado de cerca de 200 depois de Cristo, e essa fábula foi aceita por Jerônimo. E daí os papas só deram continuidade, criando a tradição de Jesus nascendo no dia 25 de Tevet, dezembro, numa noite fria de inverno, num curral a céu aberto, ao lado de boizinhos, de vaquinhas, de jumentinhos, no alto a estrela e chegando os 3 reis magos. Enfim, José e Maria chegaram com tempo suficiente em Belém. E enquanto eles estavam lá, instalados numa casa, Jesus nasceu. E estando cômodo de hospedagem, o Catalina, já ocupado,
o recém-nascido foi colocado numa manjedoura, numa fatinê, estando dentro de casa, próximo da porta. O que está além disso, além desse texto bíblico, é só fábula e romance. Se você gostou desse vídeo, clique agora aqui no like, deixa o seu gostei e se inscreva no canal. Deus continue te abençoando, queridos.